Obrigado. Valeu. Bom dia. É uma alegria juntos, mais uma vez, para adorar ao Senhor, meditar na palavra de Deus. Que bênção que Deus nos dá, liberdade para adorar o Senhor nesse dia, que é o primeiro dia da semana, o domingo. Estamos estudando os 10 mandamentos, que é o capítulo 5 do livro de Deuteronômio. Mas os 10 mandamentos também aparecem em outro texto, lá em Êxodo capítulo 20. Então, essa é a segunda proclamação dos 10 mandamentos. Houve uma primeira proclamação, Deus dando estes mandamentos ali no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei. Moisés recebeu as tábuas da lei de Deus, e ali o povo iria entrar na terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, lá em Cades Barneia, que era o sul, né? Depois Berseba ia subindo a região de Israel pelo sul, o que hoje é Israel. No entanto, o povo não creu, e por não crer, foi o que aconteceu. Passaram 40 anos rodando pelo deserto. Aquela geração incrédula, porque não creu na promessa de Deus, morreu e foi enterrado no deserto. Surgiu uma nova geração, e esta nova geração está aqui recebendo, os de 20 anos para baixo, que cresceram, estão recebendo novamente a mesma lei que foi dada ali naquela época. E o livro de Deuteronômio possui alguns acréscimos à lei que foi dada até o livro de Números ali. Tem alguns elementos novos na lei de Moisés. Lembre que Israel era o povo de Deus na velha aliança, e a igreja é o povo de Deus na nova aliança. E que Israel ali vivia debaixo da lei do Senhor. Os 10 mandamentos são o índice da lei, o sumário da lei, o resumo da lei, que o Senhor Jesus resumiu mais ainda no Novo Testamento em 2 grandes mandamentos. Mas é importante compreender estes 10, depois vamos estudar outros aspectos da lei de Moisés e compreender como isso é importante para a vida da igreja hoje. A base dos princípios de obediência a Deus para a igreja estão aqui nestes mandamentos. Hoje nós vamos estudar o 5º mandamento. Honra aos teus pais, né? Honrar aos teus pais, porque isso vai trazer prosperidade. Então, honrar os pais traz prosperidade. Deuteronômio 5,16, é bem curto, diz assim, só um versículo: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, eles estão nas campinas de Moabe, eles estão próximos de entrar na terra de Canaã, não pelo sul, mas pelo leste. Eles vão entrar pelo leste do que hoje é Israel, e Deus garante: se você honrar seu pai e sua mãe, eu vou te abençoar nesta nova terra que eu vou te dar. Esse mesmo mandamento está lá em Êxodo capítulo 20, verso 12, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós vamos observar então como honrar o pai e a mãe no Antigo Testamento, como honrar o pai e a mãe no Novo Testamento, e como o Senhor Jesus Cristo tratou desse mandamento de honrar pai e mãe. E é interessante que há uma divisão natural dos 10 mandamentos. Nós estudamos 4 dos mandamentos de Deus, os 4 primeiros. Não terás outros deuses, não farás imagens de escultura, não tomarás o nome de Deus em vão, e guardará o dia do sábado, né? O dia do Senhor. Todos esses mandamentos têm a ver com Deus, a adoração a Deus, o culto a Deus, a pessoa de Deus diretamente. E a gente entende que quando o Senhor Jesus falou de amar a Deus de toda a tua alma, toda a tua força, significou o teu entendimento, se refere ao resumo destes 4 mandamentos. Então, os 4 primeiros mandamentos tratam especificamente de amar a pessoa de Deus. Como é que você ama a pessoa de Deus? Só Ele é Deus na sua vida, você não faz nenhuma imagem de Deus para adorar, você não vulgariza o nome de Deus, e você guarda um dia para adorar ao Senhor e para descansar. Veja, é amar a pessoa de Deus. É isso que Jesus está fazendo no Novo Testamento.
Ele resume esses 4 mandamentos em um. E agora vamos começar a segunda parte. São 6 mandamentos dirigindo-se ao relacionamento do homem com o homem. Primeiro é o relacionamento do homem com Deus, agora é o relacionamento do homem com o homem. E o primeiro desses mandamentos, de 6, é: honre seu pai e sua mãe. Então, veja que para o Senhor é extremamente importante o 5º mandamento. Às vezes a gente entende, isso não é muito explícito na Escritura, mas a ideia é que Moisés desceu com 2 tábuas da lei, uma com os 4 mandamentos e outra com 6 mandamentos. Foi exatamente assim? Bem, a gente não sabe ao certo, mas tem muita lógica, né? Uma tábua referindo-se ao meu relacionamento com Deus e uma tábua da lei referindo-se ao meu relacionamento com os homens. E essa segunda tábua, se realmente foi assim, o mandamento do 6 ao 10, significa o amar ao próximo. Como eu amo o próximo? O meu próximo aqui, no 5º mandamento, é meu pai e minha mãe. E nós queremos observar este mandamento. Interessante que, quando pensamos em honrar pai e mãe, pensamos nas crianças, os menorzinhos que têm que obedecer seus pais. É verdade, as crianças têm que obedecer aos seus pais. Só que esse mandamento, ele não é dado especificamente para crianças, ele é dado para filhos adultos. Esse mandamento é dado especialmente para filhos adultos que ainda estão com seu pai e sua mãe, certo? Interessante destacar que na nossa cultura, um filho ele tem independência quando faz, teoricamente, 18 anos, Ele já é de maior, com 21, maioridade completa, Então, na nossa cultura é basicamente assim. No entanto, dentro dos princípios bíblicos, um filho vai ter independência do seu pai e de sua mãe quando ele se casa. Deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Gênesis 2, 24, certo? Aí, no entanto, por conta das vicissitudes da modernidade, pode ser que alguém não se case, mas aí tem que viver independente do seu pai e da sua mãe em outros aspectos, sair de casa, ter sua independência financeira, emocional, espiritual, em todos os aspectos. Aí sim, você desconectou do seu pai e da sua mãe nesse sentido. Não quer dizer que você vai deixar de honrar, de amar, de estar junto, não é isso, certo? No entanto, significa que se torna um jovem adulto, um adulto que não casou ainda, mas está independente do seu pai e da sua mãe, já não deve certa obediência, não deve obediência, deve o respeito. O 5º mandamento é o primeiro ligado a uma promessa e o segundo apresentado no aspecto positivo. Todos os mandamentos, 8 dos 10, são negativos. Não faça isso, não faça aquilo, é o aspecto negativo, sempre tem um não. Só 2 são positivos. Deus é perfeito e Deus é o Todo-Poderoso e esse negócio de dizer não porque vai traumatizar a criança, está errado. A criança tem que ouvir não. Não vou dizer não, a criança só ouvir não, vai ficar traumatizada. Não é assim, certo? Porque os 10 mandamentos que o povo de Israel ouvia, mas é naquela época. Então você está invalidando a palavra de Deus por causa do tempo. A palavra de Deus, ela ultrapassa o tempo, as culturas, o estilo do ser humano, a tecnologia está aqui até hoje. Bíblia Sagrada, extremamente compreensível. Nós temos que ter esse entendimento, dizer não é errado, não é educação para com as crianças, e as pessoas têm que aprender, felizmente ou infelizmente, a ouvir não, e Deus está dizendo 8 nãos, não faça essas coisas, e 2 mandamentos positivos, um deles é honre seu pai e sua mãe. Deus podia ter dito, não desobedeça seu pai e sua mãe, mas o Senhor colocou honre, é muito assertivo e positivo, e é o primeiro mandamento ligado a uma promessa. Se você honrar pai e mãe, você vai ser abençoado. Isso é muito lógico, porque até entre aqueles que não creem em Jesus, a gente entende que um pai e uma mãe nunca vai querer o mal de um filho, não é verdade? Óbvio que tem as exceções, pessoas ou doentes ou perturbadas, mas o normal não é esse, Um pai e uma mãe sempre vai querer o bem do seu filho, mesmo que não creia em Jesus, isso é muito natural. E principalmente nós, crentes em Jesus. Honrar pai e mãe não se dirige apenas às criancinhas. A gente entende que esse 5º mandamento é para filhos adultos prioritariamente.
Êxodo 21:15 diz assim: quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Então não está falando de criança, está falando de um filho adulto que ainda está com seu pai e sua mãe e não quer obedecer, por várias razões, né? Talvez porque eles ficaram mais velhos, talvez por vários outro entendimento ali, mas o fato é que se ele vai ser morto, não é um infanticídio que está se colocando aqui, certo? É pensando num filho adulto, que já tem uma certa idade. Êxodo 21:17, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto, da mesma forma, né? Enfatizando o verso 15. Olha Levítico capítulo 20, verso 9, diz assim, Levítico 20, verso 9, se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Então, está falando de pessoas adultas, não vai cometer algo assim, uma pena de morte para uma criancinha. Isso não acontecia em Israel, certo? Isso era pensando em filhos adultos, já numa certa idade. E Provérbios 19:26 diz: o que maltrata seu pai ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. E Provérbios 20:20, ou seja, Provérbios 19:26, só um filho adulto podia mandar embora sua mãe. Mãe, vai embora de casa, estou lhe expulsando daqui. Uma criancinha não vai ter poder para fazer isso. Então está pensando em filhos adultos. E Provérbios 20:20, a quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Então, você percebe que é um mandamento extremamente importante e a penalidade é pesada e séria. E é algo que a gente vê na lei de Deus. Aquilo que é importante, a penalidade é muito séria no povo de Israel. É uma penalidade muito firme, muito forte, para que o povo não seja encorajado ou se acostume a cometer certos pecados. No Novo Testamento também aconteceu certas penalidades muito graves. Lembra de Ananias e Safira? Né? Eles mentiram a Deus, dizendo que deram uma oferta de 100%, quando a oferta era de 50%. Eles podiam ter dado 50%, mas eles disseram que era 100%. Então eles mentiram para ganhar pontos, né, com os apóstolos e os irmãos da igreja de Jerusalém. Foi o que aconteceu? Deus os matou por conta dessa mentira. Então é o mesmo Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento. E normalmente você não vê Deus matando pessoas por mentir no Antigo Testamento. Foi até mais severo, porque, se você pensar nessa perspectiva, porque eles mentiram, Ananias e Safira, e Deus os mata ali. Ou seja, Deus quer passar uma mensagem, e no final dessa história, a gente vê que toda a igreja temeu o Senhor. Deus, ele age de maneira muito firme, para que a igreja, no Novo Testamento, e Israel, no Antigo Testamento, dê um passo atrás nos pecados. E nem assim Israel se arrependeu como deveria dos seus pecados, e a igreja também. O último livro do Antigo Testamento, no último livro, o profeta Malaquias ali, ele ensina a honrar os pais. São as últimas palavras do Antigo Testamento. Lá em Malaquias 1:6, nós lemos assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? É interessante esse texto, porque ele mostra uma analogia entre o pai terreno e o pai celestial. Deus mesmo está dizendo para os sacerdotes: se eu sou pai, por que vocês não me obedecem? Espera-se que os filhos obedeçam seus pais terrenos, é o que se espera. E essa obediência auxilia crianças e jovens a obedecer o seu pai celestial. Se você é um pai, uma mãe, que não ensina seu filho a te obedecer, naturalmente ele não vai aprender, certo? Ele é pecador. Naturalmente o seu filho não vai aprender a te obedecer. Não espere isso, porque não vai acontecer. Ok?
Se você deixar, ele vai fazer o que ele quiser e ele vai passar por cima de você. Por quê? Porque ele é um pecador. E se você faz isso, infelizmente pode vir a colher frutos terríveis para a sua vida. Um desses frutos é o seu filho não aprender a obedecer a Deus. E se o meu filho desobedecer a Deus, certamente vai sofrer. Vai sofrer bastante, porque vai cometer muitos pecados. Pecados trazem sofrimentos, pecados nos afastam do Senhor nosso Deus. Nós, pais e mães, temos que ensinar os nossos filhos a nos obedecer. O fato de ver nesses textos a pena de morte para um filho desobediente, isso indica que, na verdade, o Senhor preza muito pela relação de obediência entre os filhos e os seus pais. E nós temos que ensinar isso. Temos que ensinar a obediência, temos que ensinar o respeito. Estas coisas, elas não são ensinadas muitas vezes na escola, nem são ensinadas nos outros grupos sociais da nossa sociedade. Elas têm que ser ensinadas nos nossos lares. E a igreja? A igreja ensina, mas a igreja a gente vem quarta e domingo. E às vezes sábado, com encontro de casais, e os jovens também têm os seus sábados. É muito pouco para você ter um ensino que fique inculcado na mente da criança e do jovem. Então você tem que ensinar em casa, todo dia. Todo dia. É você que tem que ensinar. Pai e mãe, bote isso na sua cabeça. Por favor, não é natural. Certo? Obedecer a Deus não vai ser natural. Obedecer a Deus é um esforço de todos nós, porque o pecado está em nós. Obedecer à natureza do pecado, a rebeldia do pecado, mesmo o crente em Jesus, ainda está em nós. Obedecer a Deus é um esforço. Você tem que querer, você tem que lutar, você tem que batalhar para obedecer a Deus em tudo. Da mesma forma, tem que ensinar os seus filhos a fazer o mesmo. Então aqui Deus está ilustrando: se eu sou pai, onde está a minha honra? Vocês não estão me honrando. Lembrando que Malaquias foi escrito pós-cativeiro babilônico. O povo de Israel passou 70 anos cativo na Babilônia. E aqui ainda não aprenderam a obedecer ao Senhor. Ainda em Malaquias capítulo 4, verso 4. Aqui os últimos versículos desse livro, que são os últimos versículos do Antigo Testamento. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Então, olha aí, as últimas palavras, lembre-se da lei de Moisés. Automaticamente ele está dizendo, lembre-se dos 10 primeiros mandamentos. Verso 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não vos venha e fira a terra com maldição. Então, converter aqui o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais significa um relacionamento mais íntimo, de obediência e de honra entre pais e filhos, porque se os pais não amam seus filhos, ensinam a obediência do Senhor, e os filhos não respeitam e honram seus pais, o que é que vai acontecer? Deus vai vir e ferir a terra com maldição. Últimas palavras do Antigo Testamento. Perceba como Deus valoriza a relação entre pais e filhos. Honrar pai e mãe é um mandamento fundamental para o povo de Deus, da velha aliança Israel e da nova aliança a igreja. E essa palavra honra, ela aparece logo aí no começo de Deuteronômio 5,16 e de Êxodo 20,12. Honra teu pai e tua mãe. Não é obedeça, mas é honra. O obedecer está implícito. O que significa honra? Significa dê peso, dê importância, valorize, tem um sentido até de venere, tenha apreço, prestigie. Todos esses sentidos estão dentro da palavra honra. O verbo honrar é de onde deriva a palavra hebraica para glória. A glória de Deus é a mesma ideia de a honra de Deus. Então você pode até entender, honre teu pai e tua mãe, como glorifique seu pai e sua mãe. Só que essa tradução ficaria complicada, né? É como se estivéssemos glorificando os pais talvez gostassem, mas a glória a gente dedica ao Senhor. Mas é a mesma palavra,
É o mesmo, é um verbo, só que glória é um substantivo, mas é a mesma raiz, praticamente a mesma palavra. Isso até para ilustrar. Eu obedeço o meu Pai Celestial, que é Deus, meu Pai, e eu tenho que aprender essa obediência com meu Pai terreno. Ao obedecer os seus pais, você aprende a obedecer a Deus. Para os jovens ou as crianças aqui, você já viu seu pai ou sua mãe dar uma ordem sem sentido? Já, né? Acho que sim. É uma ordem que você ouviu e disse, mas eu não estou entendendo. E talvez o seu pai ou sua mãe nem quis explicar. Não porque ele não tinha capacidade ou competência, mas ele somente não quis explicar. E você fica revoltado. Eu mereço, eu tenho que saber, tenho que me explicar por que dessa ordem. E a resposta é que você tem que simplesmente ouvir seu pai e sua mãe e obedecer, mesmo sem explicação do seu pai e da sua mãe. Por quê? Porque Deus faz do mesmo jeito. Deus faz do mesmo jeito. Deus dá ordens e Ele não explica. Ele simplesmente manda, como por exemplo, mandou Abraão sacrificar Isaque, em Gênesis 22. Deus não explicou, Deus mandou. Abraão foi pela fé de que Deus ressuscitaria Isaque. Depois é que Abraão entendeu. Então, aos filhos, quer sejam já adultos, estão com os pais, quer sejam ainda crianças, entendam isso. Vai ter momento que seu pai e sua mãe não vai te explicar. Talvez porque você não está no momento de entender. Não é o momento. Ele sabe, seu pai e sua mãe sabem. E ele não vai te explicar, mas ele vai te dar uma ordem. Você só obedece. E confia no Senhor e no seu pai e na sua mãe. Talvez no futuro você entenda por que ele deu esta ordem para você. Honrar pai e mãe tem essa ideia de peso, de importância, valorize. Tudo isso está relacionado ao honrar pai e mãe. É interessante que dentro da Bíblia nós temos dois grandes comentários sobre esse mandamento. O primeiro comentário é todo o livro de Provérbios. Todo o livro de Provérbios trata de honrar pai e mãe. O livro de Provérbios, escrito pelo sábio Salomão, é um manual para os jovens. É um manual para que os jovens adultos aprendam a viver em obediência ao Senhor. É o livro de Provérbios. E o outro comentário é Efésios 6, do 1 ao 3, que a gente vai ver mais para frente. Hoje nós estamos estudando honrando pai e mãe no Antigo Testamento somente. Ainda, honrar pai e mãe significa consultar os pais na tomada de decisões, pedir orientação deles, e para os filhos menores é realmente a obediência. Obedecer aos pais significa realmente você cumprir aquilo que eles estão colocando. Os mais novos obedecem e os mais velhos, já talvez até casados, têm os pais como conselheiros. Tenha seus pais como seus conselheiros, consulte, pergunte, tire dúvidas. Cada um é cada um, cada família vai mudar um pouco na sua constituição. Os filhos, quando casam, é outra geração diferente dos seus pais. Mas os conselhos dos pais são extremamente valiosos. Deuteronômio 21, verso 18, trata da punição bem específica. A gente viu que a pena de morte é a punição para quem não obedece aos pais. Obviamente falando de filhos adultos. E Deuteronômio 21, verso 18, explica como é essa punição para filhos adultos. Então, olha o que diz o verso 18. Se alguém tiver um filho, contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Percebe? Não é uma criança, é um filho adulto. Ele é dissoluto, quer dizer, ele está nas farras, ele está nas orgias, ele é beberrão, ele se embriaga com a bebida. É aquele filho que chega tarde em casa, e aí o pai e a mãe vão conversar com ele, e ele não quer saber. E ele ainda trata mal os pais. E aí, pais, é mais ou menos isso que vocês têm que fazer.
Verso 21. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Claro que a gente não vai apedrejar os filhos, óbvio, não estamos em Israel. Mas imagine se você tivesse. Você teria coragem de fazer isso com seu filho? A gente não teria, é muito difícil fazer isso com o filho, não é verdade? Mas essa é a vontade de Deus. Entendeu? Ou seja, criar filhos não é fácil. E mesmo que você seja um pai ou mãe muito aplicado, e ensine, e oriente, e discipline, isso não garante que o seu filho vai ser fiel a Deus. É só a graça de Deus, irmãos. Nós temos que obedecer a Deus pelo que Ele manda. E temos que fazer a nossa parte como pais. Os filhos só vão seguir o caminho do Senhor pela intervenção sobrenatural de Deus. É graça total de Deus. Confie no Senhor e faça a sua parte. Mas esse texto nos mostra a seriedade do 5º mandamento. Como é difícil, mas é importante levar um filho ao caminho do Senhor. E como Deus odeia filhos rebeldes. Se você é um jovem crente que não obedece como deveria seu pai ou sua mãe, é o momento de você se arrepender do seu pecado. Obedeça por causa de Deus. Se você não quiser obedecer por amor ao seu pai ou à sua mãe, obedeça por amor a Deus. E por amor a Deus você vai ouvir as instruções do seu pai e sua mãe, enquanto você estiver na dependência do seu pai ou da sua mãe. Honrar os pais significa também não os desprezar, não zombar deles, não feri-los ou amaldiçoá-los. E a quebra do 5º mandamento, lembre-se, é passivo de pena de morte. Existem filhos que maltratam seus pais, desprezam, zombam. Lembre-se que seus pais vão ficar idosos, eles vão ter uma certa idade, eles vão andar mais lento, eles vão pensar às vezes e vão esquecer algumas coisas. A idade chega para todos nós. Filhos novos, aprendam a honrar seus pais, não zombem deles. Pelo contrário, temos que honrar os cabelos brancos dos pais, dos avós também. Isso é bíblico. Nós vivemos numa sociedade antibíblica, onde se valoriza mais os jovens e se esquece dos que têm mais experiência. Isso já é cultura na nossa sociedade, e nós somos contra isso, porque a Bíblia é contra isso. Daí, sugestão, é importante você ensinar seu filho a dizer Senhor e Senhora, para que ele tenha respeito para com os mais velhos, entende? É importante. Talvez você esteja desprezando esse ensino, mas ele é fundamental para que hoje os seus filhos lhe respeitem, respeitem as autoridades, respeitem os anciãos. É Senhor e é Senhora, tem a devida deferência. Por quê? Porque os filhos não devem zombar, desprezar os pais, por conta de que isso não é honrar e glorificar a Deus. Lá em Provérbios 23, 22 diz: ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. É exatamente isso que a Bíblia está dizendo: não despreze a sua mãe quando ela vier a envelhecer. Provérbios 30, 17 diz: os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e pelos pentãos da águia serão comidos. A gente falou isso no Dia das Mães, para as crianças no ANSE, Ficaram todas bem atentas, Mas você vê a importância dessa verdade. Não é que seus olhos serão comidos, pelos pássaros, não é necessariamente isso, mas essa metáfora mostra a importância de você respeitar seu pai e sua mãe. E lembra, o pai e a mãe envelheceram, e aqui os filhos se tornaram adultos. Não despreze, não zombe, entende? Porque eles envelheceram. Honrar aos pais implica também cuidar deles na sua velhice. Muitas vezes é necessário apoiar e até sustentar financeiramente os pais na sua velhice. Chega uma época da vida, as coisas ficam mais difíceis, a nossa sociedade ela é extremamente individualista, mas graças a Deus que aqui no Brasil ainda tem a cultura dos filhos ajudarem os pais. Provérbios 3, verso 9.
Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, esse é um princípio geral. Honre ao Senhor, né, com as tuas posses e as tuas coisas. E uma forma de honrar a Deus é cuidando também dos seus pais. Provérbios 23, 22. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer. Às vezes, na velhice, os pais podem estar preparados para passar pela velhice, financeiramente e até com certa saúde. Amém? Graças a Deus por isso, não vai ser um peso para os filhos. Mas existem muitas situações na vida, muitos problemas, muitos sofrimentos. E aí é necessário os filhos amarem seus pais e cuidarem dele. Agora, é claro que isso deve ser uma relação de amor e de graça, não de cobrança. Isso tem que ficar muito claro. Não uma relação de cobrança ou algo parecido, né? No sentido de ser um peso para os filhos. Mas tem que ser uma relação de amor e de graça, de bondade, de filhos auxiliando os seus pais. No Antigo Testamento, essa era a forma de aposentadoria dos pais. Mas, por exemplo, Abraão morreu rico. Ele não precisou, né, do sustento dos filhos. Pelo contrário, ele deu muito para os seus filhos. Da mesma forma, Isaac também morreu rico. Ele não precisou do sustento dos filhos. Pelo contrário, ele abençoou muito a Jacó, e Esaú ainda teve muita posse. Então, é um princípio para quando os pais, na velhice, passam por dificuldades. E o prolongamento dos dias na terra. A gente vê isso tanto em Deuteronômio 5,16, como em Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá, terra de Canaã, mas também era uma forma de abençoar todos aqueles que honram pais e mães, vão ter uma vida longa, vão ter uma vida próspera. Isso é não só pela intervenção divina, mas pela lógica. Um pai e uma mãe não vai querer o mal do filho, vai sempre orientar bem, e o filho vai errar menos, certamente vai ser mais bem sucedido. Provérbios 10, 27 diz: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Quem teme a Deus, honra seu pai e sua mãe, terão longos dias. O perverso não teme a Deus, não honra seu pai e sua mãe, terão seus dias abreviados. Alguns exemplos na Escritura de pais que ensinaram seus filhos e de pais que não instruíram bem seus filhos. Um exemplo clássico é o exemplo de Eli, Ofni e Finéias. Eli, sumo sacerdote, teve problema com seus filhos. Eles dois eram para cuidar da nação de Israel naquele momento, mas infelizmente eles cometeram muitos erros. Em 1 Samuel 2, verso 29, lemos assim: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E aqui é Deus falando para Eli. E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Deus está dizendo para Eli: você honra mais seus filhos do que a mim. É um pecado honrar mais os filhos do que ao Senhor. E por que Eli honrava mais os filhos? Porque ele via os pecados dos seus filhos, mas não tomava providências. Ele deveria ter tomado providências mais sérias. É uma parte difícil da educação dos filhos. Disciplinar um filho é muito difícil, dói no coração, para o pai e para a mãe. Nenhum pai, nenhuma mãe gosta, e graças a Deus por isso, mas é necessário. Eli não fez isso. Eli tolerou os pecados dos filhos, talvez até deu uma encobertada no pecado dos seus filhos. Deus continua no verso 30: portanto diz o Senhor Deus de Israel: na verdade disser eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos.
Então, a casa de Eli perdeu a bênção de Deus, por causa de Ofni e Finéias. Em 1 Samuel ainda, capítulo 2, verso 22, veja que Eli deu instrução para os seus filhos, mas só falar não resolve. Verso 22, 1 Samuel 2, 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, e disse-lhe: por que fazes tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Ele instruiu? Instruiu. Eles mudaram? Não mudaram. Mas logo depois Deus disse: por que você honra mais seus filhos do que a mim? Por que Deus fez isso? Ele não instruiu? A culpa é dos filhos. O problema é que fica aqui implícito na história que ele falava, mas não disciplinava. Só falar não resolve. Só falar não resolve. Se você não disciplina a criança fisicamente, obviamente, com o devido cuidado e amor, ela não vai aprender. É simples. Isso é explicado na igreja inúmeras vezes. Se você não disciplina a criança, tem uma idade para disciplinar, fisicamente, com amor e cuidado, claro, ela não vai aprender. Não adianta só falar e ensinar. E isso só você, pai e mãe, pode fazer. Entende? Isso é amar seu filho. Talvez você tema: não, ele não vai gostar mais de mim, vai ficar com traumas. Não vai. Não vai. Discipline direitinho, tem livros que explicam, oriente e vai dar tudo certo. Infelizmente, Eli perdeu o sacerdócio ali, sua família foi cortada, seus filhos foram mortos e ele também foi morto por ser um sumo sacerdote inapto. E aí vem Samuel. Samuel crescia em estatura no favor do Senhor, mas os filhos de Samuel parece que também não vingaram. 1 Samuel 8, verso 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Eram corruptos. Samuel era íntegro, os filhos não. Só que pelo texto, a gente entende que Deus não puniu Samuel. Por quê? Porque ele educou direito, ele disciplinou, ele instruiu. Os filhos que quiseram ir para o pecado, Deus pune só os filhos de Samuel, cortando-os dessa administração. Mas Samuel continuou sendo um grande profeta, um grande juiz, com a sua honra e fidelidade ao Senhor até os últimos dias da sua vida. Percebe a diferença? Essa é a diferença, essa é a grande diferença. Você pode ser um pai excelente ou mãe excelente, entende? E educar seus filhos no caminho do Senhor. Eles só vão seguir o caminho, o seu caminho, o caminho do Senhor Jesus Cristo, de obediência a Deus, se Deus agir em graça no seu filho. Então não se culpe se o seu filho se perder no futuro. Não se culpe se você fez a sua parte e o seu papel. E a sua parte, o seu papel como pai é ensinar a Bíblia Sagrada, os caminhos de Jesus e disciplinar o seu filho na idade certa, não vou dizer agora, mas a idade certa, até ele chegar na adolescência e juventude. Antes da adolescência, obviamente, já deve cessar uma disciplina física. Mas se você não fizer isso, sua missão está incompleta. E tem um prazo para essa disciplina. Você não disciplina um adolescente, um jovem, não. É uma criança. Tem um prazo. Depois de certa idade, não dá mais. Aí sim, é só na conversa. Só que é mais difícil. É muito mais difícil. Acredite na Bíblia. Acredite no método de Deus. Funciona. E Deus, pela graça dele, vai manter seus filhos no caminho do Senhor. Isso só compete ao Senhor.
Verso 4: Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. O povo quis o rei, até porque, foi um dos motivos, os filhos de Samuel não andaram no caminho do Senhor. Honrando os pais no Antigo Testamento. Filhos têm que honrar, se dedicar, não desprezar, não zombar dos seus pais, se possível até, quando eles estiverem na certa idade, cuidar, zelar por eles e até financeiramente, se for o caso. Embora, certamente, nós pais não queremos ser um peso para os nossos filhos. Que Deus nos abençoe na obediência deste 5º mandamento. Próximo domingo observaremos como honrar os pais no Novo Testamento e como Jesus tratou deste mandamento, mas perceba como é importante, como ele é sério e como é uma bênção para as famílias quando os pais são honrados e os filhos obedecem seus pais. Vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse tempo maravilhoso, obrigado porque juntos podemos te adorar, meditar na tua palavra, rememorar, reestudar, lembrar deste mandamento e vivê-lo nas nossas vidas. É o que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu falei mais cedo, convencionou-se que o segundo domingo de junho é dedicado para comemorarmos o Dia do Pastor. E a Igreja Batista Manancial vai aproveitar esse ensejo e nós vamos louvar a Deus e glorificar o nome dEle, agradecendo pela vida dos pastores que Ele nos deu, para que nós possamos homenageá-los e também para que nossas crianças, nossos novos irmãos aprendam que eles são autoridades que Deus colocou em nossas vidas. Então, nesse momento, vamos ter um pós-lúdio, os irmãos vão estar orando, e logo em seguida os irmãos vão lá para a quadra, onde teremos um momento de homenagem aos pastores e de glorificação ao nome de Deus, por ter nos dado cada um dos nossos pastores que nós temos aqui e tem dedicado a sua vida para conduzir o rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo.